Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos amigos aí do portal Rubem Gonzalez. Eu tô falando assim porque eu não sei se esse vídeo vai de dia, de tarde, de noite, não sei que hora eu vou jogar ele. Eu tô de volta aí fazendo mais um vídeo, né, daquele que eu prometi. Desculpa aí a demora, que eu tava de férias, como vocês viram. E a gente vai tratar de novo sobre o tema religião e política. Vamos fazer uma mistura aí, né, um bolo. Que isso não seja só uma prerrogativa dessa galera que hoje está no governo, né? Dizendo que a igreja que vai mudar o Brasil, como essa Damares aí, né? Diz, e todo mundo vai na onda. Então é o seguinte, gente, a proposta aqui, como eu já tinha falado, né? Primeiro eu vou pedir aí para você que não conhece tudo, se gostar, curte aí o nosso canal, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações, curta o vídeo se você achou legal. Isso é importante para nós, que a gente não é monetizado, a gente faz questão de não ser mesmo. Então é isso aí, se você gostou, curte, se não gostou, pode dar o dislike também. Se tiver algum comentário, né, para poder retificar alguma coisa que eu tenha falado de errado, ele é bem-vindo. Eu até agradeço quando isso acontecer, né? Então assim, vamos tocar o barco. Essa questão, né, é muito polêmica, não é de hoje. Desde a antiguidade a gente já vê o homem se movimentar, articulando guerras, matando civilizações em nome de Deus, né? A gente vê isso há milhares de anos. Então assim, o Rubem outro dia até falou no programa, num dos programas aí do Conversa ao Pé do Rádio, daquele filme, acho que é Guerra do Fogo, se eu não me engano, que ele coloca aí, frisa uma cena, né? É interessante, eu sempre penso nisso, porque quando a gente para pensar no homem, né? Na época, naquela era ainda primitiva, o homem, eu acho que começa a temer a Deus e acreditar em Deus a partir daquele momento, porque realmente, você imagina, né? Aquela tribo ali andando e de repente cai um raio, explode tudo, pega fogo e mata algumas pessoas da tribo dele, né? Então, naquele momento, o homem ele entende que existe um poder maior que ele, que é capaz de acabar com ele. E ele teme. Esse é o primeiro momento, né? Isso, eu vou aproveitar esse gancho para falar sobre isso também, né? Muitas vezes a gente ouve, principalmente os evangélicos falando isso, né? Eu sou um homem temente a Deus, Não, eu não sou temente a Deus, eu não vou temer a Deus em hipótese alguma. Pois se eu acredito que Deus é meu pai, ele é o bem supremo, né? É a expressão do bem, que é o meu bem, que é o bem de todos os meus irmãos daqui de caminhada na terra, eu não posso temer esse Deus. Isso vai de encontro à minha crença, não tem como temer a Deus. Enfim, essa é uma questão polêmica, porque eu sempre falo isso, as pessoas falam assim, não, mas e o cara que é ateu? Sim, o cara tem todo o direito de ser ateu, porque ninguém nunca conseguiu provar que Deus existe. Aliás, ninguém nunca conseguiu provar o que é Deus. Então como é que você vai discutir se Deus existe ou não, se a gente não sabe nem o que ele é? Não se tem como provar a existência. Eu estou falando empiricamente. Da mesma forma que o ateu não tem como provar que não existe. Ou seja, há inúmeros fenômenos que são inexplicáveis. Eu, como já disse aqui, eu sou um bandista e espírita. Por mais que algumas pessoas achem estranho isso, não, mas eu sou, porque eu estou vinculado às duas religiões. Eu acredito no espiritismo como uma fundação doutrinária essencial até para a própria Umbanda, que é a religião que eu escolhi para praticar, que eu gosto. Então, assim, existe essa correspondência no meu modo de ver. Eu não entendo nem porque essas religiões andam separadas, né? Mas enfim, mais para tocar nesse foco que é importante, que trata sobre essa correlação, né, das duas, porque elas têm a mesma finalidade. Eu digo pela criação de ambas, como elas foram criadas e como elas foram aplicadas. É lógico que existem muitas divergências aí em relação às correntes diversas. Eu não vou ficar tratando desse tema aqui para o vídeo não ficar nem muito longo, nem muito chato. O foco mais importante como eu falei, é a vinculação da religião com a política. Por que a gente tem que tratar desse tema? Porque a política se utiliza da religião e a religião se utiliza da política, né? Até as colonizações cristãs
elas deixam as suas marcas aí do vínculo, né? Até os primeiros serviços públicos prestados aqui no Brasil, por exemplo, eram feitos pela Igreja Católica, né? O cartório, o registro de nascimento, o controle habitacional, muitas coisas, né, no início eram feitas pela Igreja. Então elas sempre andaram ali de braços dados, né? O núcleo de poder político junto com o núcleo de poder religioso. Por quê? Essa é a questão. Por que isso acontece? Né? Não é tão difícil perceber. A lei, como a gente já falou aqui, a lei que nunca foi desrespeitada na humanidade é a lei do mais forte. Como eu acabei de citar um exemplo aqui, o homem teme a Deus, ele descobre que existe uma força maior que ele. Quando acontece algo que é capaz de destruir, matar a família dele, explodir tudo, alguma coisa que vem de uma força que ele desconhece o poder, da onde vem, etc. e tal. Então aí começam os questionamentos, existem inúmeros fenômenos, né, que envolvem principalmente a questão do espiritismo, que é que eu falei que eu vou tratar mais do tema do espiritismo aqui, porque é a religião que eu mais conheço, que é a que eu pratico e é a que eu fui vinculado e criado dentro dela, né? Eu mesmo operei a minha coluna num centro de Umbanda. Então minha coluna tinha uma separação de 1,5 centímetro entre uma vértebra e outra. E eu fiz uma cirurgia num centro de Umbanda sem corte, só com as mãos que uma entidade conseguiu colocar a minha coluna no lugar, e eu senti os ossos estalando, e depois tirei o raio-x e a coluna estava direitinho. Então como é que o ateu vai explicar esse fenômeno? Né? E quando eu tirei o curativo, tinha lá 3 marcas de pontos, como se fosse assim, 3 picadazinhas assim, né, de mosquito, assim, com a casquinha de machucado, e não houve nenhum corte. Mas enfim, isso é para mostrar como existem esses fenômenos em qualquer religião. Eu já falei aqui no outro vídeo, eu acredito que o milagre ele acontece em qualquer uma, não importa. É óbvio que a finalidade do ato é o que diferencia o rumo que a religião vai tomar, né? Hoje, infelizmente, a gente vê muitas religiões servirem, na verdade, como um instrumento de manipulação das massas para atender interesses políticos. Então, eu vou frisar esse caso entre a questão dos evangélicos e o governo Bolsonaro, que é o que hoje a gente vê. Eu até falei no vídeo anterior sobre o que eu achava importante, era sobre a união. Não falo só da questão do espiritismo com Umbanda, não. Eu acho que nesse caso, em específico, principalmente com a bancada da Bíblia, hoje nós temos o governo evangélico, a presidência da República Evangélica, a emissora de TV poderosa evangélica. Então eu acredito que as outras correntes deveriam se unir, né, em relação que seja a questão da tolerância, a crença religiosa, e de alguma forma deveriam se unir para que tivessem um canal de comunicação. Eu sempre friso que a comunicação, na minha opinião, é o primeiro poder, é o mais importante. Então isso, ao meu ver, vem se tornando, principalmente da última década para cá, uma prerrogativa, um privilégio dos evangélicos, que estão mais alinhados em relação a estruturar o seu poder político dentro do núcleo evangélico. Então, se a gente não fizer nada, a gente daqui a pouco vai ter um governo teocrático que vai, como muitas vezes eu já cheguei até a ver um vídeo aí de um traficante que colocou o pai de santo, destruiu o terreiro dele, mandou ele arrebentar as guias, dizendo que aquilo é coisa do diabo, etc e tal. Vejam como essa coisa se parece, essa questão de Deus e o diabo, o céu e o inferno, isso também existe dentro da política, principalmente nesse caso aí do governo Bolsonaro. Tanto que eles vinculam essa questão de esquerda ao Satanás, ao diabo, e aí entra a questão religiosa. Então a pessoa que não tem tanto conhecimento político, mas ela crê e confia no pastor da sua igreja, pois ele já demonstrou ali em outros momentos ali a sua prontidão em atender, em resolver algum problema pessoal daquela família ou daquela pessoa que é atendida na igreja, porque a igreja cumpre ali também o seu papel, é um mecanismo de controle social. É inegável, ainda que todos tenham crítica à Igreja Universal, a canalice desses caras como o Silas Malafaia, essas coisas horríveis que existem por aí, esses caras, na minha opinião, são seres desprezíveis.
Porque você usar o nome de Deus, isso para mim é usar o nome de Deus para servir ao diabo, cara. Esses caras para mim são isso, né? Porque tudo que eles fazem vai de encontro àquilo que Cristo pregava. E os caras da maior cara de pau, eles conseguem ainda iludir muita gente e ali conseguem estruturar o poder da igreja deles. Eles têm jatinho, têm tudo, infraestrutura, usam tudo do bom e do melhor. E assim, o nego não questiona, né, cara? Mas Cristo andava de sandália no meio da areia, ela não tinha porra nenhuma. Mas não, eles são diferentes, né? Enfim, então é um tema muito complexo pra gente entender. Por que as pessoas continuam fazendo isso? Sim, é porque isso existe em qualquer lugar. O cara, como eu falei aqui, que vai num terreiro, onde uma pessoa cobra, né, tanto para poder fazer um ebó, um descarrego, é a mesma coisa. Eu acho que isso aí é uma questão, uma relação de serviço que se confunde com a fé, né? Então qual é a proposta? A proposta é a gente abrir os olhos. É cada um poder andar com as suas próprias pernas. Esse canal, ele trata principalmente disso, dessa questão da política. Como o Rubão sempre fala aqui, a gente não quer que você pense como a gente quer que você pense. Simples assim. Em relação à religião é a mesma coisa. Você tem que pensar naquilo que é bom para você. Eu sempre digo isso, eu não tenho nada contra nenhuma religião. Nenhuma religião. O cara fala, não, mas eu sou do candomblé, eu sou da quimbanda, eu sou evangélico, isso não importa. Se você está no lugar onde você se sente bem para exercitar a sua fé, e se você faz bem ao próximo e a si mesmo, você serve a Deus, na minha opinião, na minha visão. Agora, como a gente vê hoje em dia a igreja consolar o pobre de que ele é assim porque Deus quis, e que se ele quiser ganhar mais e ganhar bens materiais, ele tem que dar os bens materiais dele para Deus, porque aí Deus vai dar o dobro de volta. Bicho, isso pra mim é gente filha da puta, cara, que faz um negócio desse. Porque um cara que vê... A gente já vive numa desigualdade social terrível. E o que é engraçado é que esses caras conduzem essas massas para votarem nas eleições nos seus algozes. Por quê? Por causa da crença religiosa. Porque a crença religiosa mostra a eles que o comunismo é coisa do diabo. É coisa do Satanás, porque Marx era contra a família, era contra... Cara, bicho, isso é uma idiotice. Até porque, olha só, eu sempre disse, eu sempre me considerei um cara de esquerda. Hoje eu já até fiz vídeos aí pedindo para que, pelo amor de Deus, não me vinculem mais à esquerda brasileira, porque simplesmente chega a dar nojo do que representa hoje a esquerda no Brasil. E é por isso que hoje nós temos Bolsonaro na presidência e a bancada evangélica cada vez crescendo mais, né? Eu coloquei outro dia aí a questão do vídeo que foi feito um protesto contra a ditadura, uma mulher com as pernas abertas, com a calcinha aparecendo, cheia de barata pelo corpo dela, aquilo... Bom, se essa é a intenção dessa galera, que a mídia ninja, né, que a gente já sabe que é financiada por Open Society, por essas ONGs ligadas aí ao capital financeiro, aos especuladores estrangeiros, então essa galera, vocês notem bem, essa galera que impulsiona essas aberrações que vem da esquerda. Algumas pessoas chamam isso de reducionismo e tudo, mas eu não vejo dessa maneira. Isso para mim é fogo amigo proposital para destruir a própria esquerda, que é por isso que o país ficou nessa situação. Mas enfim, cada um pensa de uma forma, eu respeito o pensamento de todos, assim como eu espero que respeitem também o meu. Agora vocês pensem comigo, a gente que vive numa sociedade relativamente conservadora nos seus costumes, com as suas famílias, que querem os seus filhos estudando numa escola boa, se formando, tendo uma boa profissão, vivendo uma vida correta, um filho estudioso, que tenha uma religião, que seja bom com o próximo, que seja bom com seus familiares, que esteja sempre ali vinculado aos valores da família. Então vocês imaginem essas pessoas que são criadas dessa forma, e que é a grande maioria do povo brasileiro. A imensa maioria é cristã, é de família cristã. Então vocês imaginem como se comporta, como reage uma mãe de família, que se depara com uma cena dessa
que eu citei agora aqui, da mulher lá com a calcinha aparecendo, com as pernas abertas no meio da rua, cheio de barata em cima. Porque, cara, primeiro que as pessoas já falam isso, né? Desde criança a gente educa os filhos, olha só, não pode sentar. Fala pra mulher principalmente, ó, cruza as pernas, não pode mostrar a perereca, a calcinha, tem que fazer assim com a saia. E pro menino também, né? Não pode mijar ali na rua porque você vai mostrar o peru, não pode ser assim, tem que ser educado. Então se a gente ensina isso pros filhos, como é que vocês acham que essas famílias evangélicas vão reagir a expressões culturais como essas? Digam para mim. Desse jeito, existe alguma possibilidade do cara que é um eleitor de Bolsonaro, de um evangélico, simpatizar com esses princípios que o nego chama de esquerda? Com essas expressões culturais, com essa arte? Existe possibilidade para isso? Isso causa nojo, causa repulsa. Isso faz com que as pessoas vinculem essas coisas ao demônio, ao Satanás, porque isso vai de encontro àquilo que elas pregam, até para os próprios filhos, para a família. Isso vai de encontro àquilo que o pastor diz, aquilo que a igreja coloca. Então a gente tem que compreender isso. A gente não pode simplesmente dizer que esses caras são ignorantes, são boçais, eles não leiam nada, eles não estudam, eles não sabem o que eles estão falando. É por causa dessa arrogância, desse academicismo da esquerda em relação ao tratamento com o povo. O Rubão já falou disso aqui em vários vídeos, que o povo simplesmente tomou ojeriza daquilo que se diz de esquerda, dessa turma vinculada à esquerda. Então é importante ter compreensão com essa gente, com essa galera. Eu acho que da mesma forma que eu não espero ser satanizado, que hajam com preconceito em relação a mim por causa da minha escolha, da minha crença religiosa, eu também não vou fazer a mesma coisa com o evangélico. Reparem que essa questão da polarização, que foi o que causou esse desastre na eleição brasileira, a ponto da gente ver agora Bolsonaro, governo Bolsonaro, aquele jumento daquele cara das relações exteriores lá, dizer que vai transferir a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Israel. Então o cara que é evangélico, que acha que Israel é a terra de Jesus, de Deus, e que aquilo ali é uma terra santa, e que os israelenses representam o povo divino, junto, assim como eles, né, que os evangélicos se acham o povo de Deus, como se os demais não fossem, né? Que já é uma coisa absurda, que já vai totalmente de encontro àquilo que o próprio Cristo pregava. É o que eu vejo, é um poço de contradições. As pessoas precisam prestar mais atenção nas atitudes do que nas palavras, do que nos discursos. Quem faz um discurso de uma forma e age de outra é um hipócrita, não está agindo a serviço de Deus, não está agindo com comprometimento ético, moral, não está agindo corretamente e não se dá o exemplo. Então como essas pessoas serão líderes? Não tem como, né? Tem até uma história interessante que eu ouvi sobre a questão da liderança. Nesse caso não vou apontar religiosa, a liderança política. Dizem isso, né? Que foi numa estrada que tinha Alexandre o Grande, estava caminhando com a sua tropa, eles já mortos de cansado, morrendo de sede, desesperados, com fome, vindo de uma batalha, caindo aos pedaços, e nisso passa assim um grupo, uns 4 ou 5 caras, comerciantes assim, daqueles caras bacanas, com aquelas coisas todas assim, no cavalo e tal, e aí eles reconhecem Alexandre o Grande. Aí vem ele naquele estado junto com a tropa dele, aí os caras chegam rapidamente, pega assim, enche um elmo com água fresca e oferece a Alexandre o Grande aquele cálice de água e tal. Alexandre o Grande morrendo de sede, com a boca seca, cheia de areia, olha aquele cálice de água, olha para trás, olha para os seus soldados e devolve a água para o cara e diz assim: se você não tem água para todos os meus homens, eu também não vou beber. Esse simples gesto fez com que toda a tropa dele se revigorasse, se energizasse, levantasse suas armas e continuasse perseguindo o seu líder até a próxima batalha. Eles ganharam uma força extra. Isso sim é um sinal de liderança. Então veja bem como é diferente essa questão desses pastores. Isso não estou falando só crítica ao pastor evangélico não, tá gente? Eu estou falando a qualquer segmento, a qualquer
religião em que o cara tira proveito da fé, da inocência, da ingenuidade daquele que está vulnerável, buscando uma ajuda do Deus, do lado superior, para poder resolver algum problema pessoal na sua vida, uma doença, uma dor emocional, a perda de um parente, um consolo, qualquer coisa que essa pessoa esteja precisando, seja qual for o cara, de qual religião que seja, que dê um conforto a essa pessoa, isso é válido. Isso é válido. E essa pessoa vai ser grata a quem fizer isso, né? Vai querer retribuir. Então, se a retribuição, principalmente a financeira, se ela for algo natural e compatível, né, com a situação de quem está recebendo o benefício espiritual, isso é normal. É o cara que contribui lá para poder o seu centro funcionar, é o cara que contribui para a sua igreja funcionar. Então, agora, essa filosofia de se transformar a fé numa mercadoria, ela vai ao encontro do que se faz dentro da política, né? Ou seja, as coisas não funcionam. A saúde, por exemplo, é uma merda, a saúde pública tem que ser uma merda, por quê? Porque senão as operadoras de plano de saúde não vão vender o plano de saúde. Se a saúde pública funcionar maravilhosamente bem para todo mundo, a Bradesco Seguro Saúde vai fazer o quê? A Unimed vai viver do quê? A Sul América vai viver do quê? A Amil vai viver do quê? Então é aquela coisa que os caras vendem a desgraça, oferecem a desgraça para vender a cura. Então, assim, tudo aquilo que se exige dinheiro, pecúnia, sai fora, porque isso é negócio, isso não é religião, isso não é caridade. E em relação à política, a gente vive uma situação semelhante, porque as coisas são invertidas. O povo entende que o político é um poderoso, é um doutor, é um cara a estudar, um cara que a gente tem que respeitar. Estudado nem tanto, né? Que a gente tem esses Kim Katuquiri aí, Mamãe Caguei, Tiririca, Joyce, não sei o que, um bando de ignorantes que não entende porra nenhuma de política, só falam merda e são aí deputados, são autoridades, né? Então, enfim, é muito relativo. Isso já não é mais a questão de ser doutor, mas muitos pobres, muitas pessoas humildes, elas entendem que esses caras, eles, por serem essa autoridade que a gente erroneamente considera e trata e dá o tratamento privilegiado a esses caras para que eles possam ser assim, e eles têm respaldo para isso, então o povo se distancia, ele se sente pequeno diante disso. A religião também trabalha nesse sentido, isso desde a Roma Antiga, daquelas igrejas com aquelas portas gigantescas, que até hoje tem igrejas com portas de 5 metros de altura, com madeira maciça de 1 metro de largura. Um professor de história muito bom que eu tive na época, chamado Helder Molina, cara muito bom, ele era até da CUT, acho, e o cara falava isso era estratégia de marketing daquela época. As portas eram imensas assim, era para o homem se sentir pequeno na casa de Deus. E quem tem a procuração para falar em nome de Deus é o padre. Então essa lógica ainda existe também nos centros evangélicos, e assim também como qualquer um terreiro de umbanda, um líder espírita, como Divaldo Franco, Chico Xavier, esses que cada um escolhe o seu guru, aquele cara que ele gosta de ver, de aprender lições com ele, enfim. Então fica aí esse bate-bola, né, que eu estou tentando fazer com vocês sobre essa mistura de religião e política, mas para a gente poder refletir mesmo, bater um papo. Eu trouxe algumas coisas aqui do que eu vejo, do que eu penso, e espero receber também de vocês, assim como eu recebi no vídeo anterior. Um nível de comentário muito bom para que eu continue, para que eu prossiga nisso aqui. Eu peço desculpa que eu não consegui ainda ler todos os comentários do vídeo anterior, e o próximo eu vou fazer baseado nisso, tanto nos comentários do vídeo anterior como nesse, porque tem muita coisa boa ali que a gente precisa rediscutir, né? E pensar, refletir juntos sobre isso aí. Então é isso, pessoal. Então vamos ficar atento em relação a essa questão da evolução moral, né? Porque ela vem, como eu já disse aqui, isso aí, a parte política, a parte religiosa, quer dizer, ela vem de dentro para fora. Ela vem de acordo com aquilo que você cultiva dentro de si, daquilo que você acha que é correto, que aquilo que você acha que Deus quer que você faça, seja como for a sua crença. Eu já não vejo muito assim nessa coisa de achar que Deus que mandou, porque não cai a folha sem permissão de Deus. Eu não penso muito desse jeito, não. Eu não consigo acreditar
que Deus controla até uma folhinha de uma árvore. Não, na boa, eu penso de uma outra maneira. Eu vejo, sei lá, como uma energia. Se você está junto com aquela energia, como meu pai dizia isso, é uma sintonia de rádio. Parece a frequência modular FM, a sintonia de rádio, né? Quando você sintoniza 99.7, você ouve uma música light, clássica, você está sintonizado com aquela energia, você vai atrair energias nesse mesmo padrão vibratório. Então você vai estar junto com elas ali. Agora, se você coloca uma rádio de heavy metal, 104.3, isso aqui, você já vai estar naquela energia meio punk, meio tensa, meio... Agora você vai na outra, bota funk. Agora tu vai numa outra frequência, você bota música clássica. Eu vejo a questão de Deus, do mundo espiritual, as energias com as quais a gente se vincula, mais ou menos nesse mesmo patamar. Então, esses pastores, esses caras que vivem pregando ódio ao comunismo, ao cara de esquerda, a não sei o que, isso é tudo um bando de imbecis que tentam manipular as massas e conseguem muitos, né, manipular muitos deles, com essas historinhas da carochinha, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o cara fala, você não leu Marx, você não leu o Capital. Não, eu não li. Eu não li o Marx, não li o Capital. Eu não li nada disso. O meu conceito é diferente em relação a isso. O que eu penso que se o cara diz que ser de esquerda, você querer, é que o cara pobre, humilde, não precise ter dinheiro para ter um bom atendimento médico, que o atendimento médico, que é uma saúde boa, uma tomografia computadorizada, uma cirurgia rápida e de qualidade, seja direito de todos, do pobre e do rico, independentemente da condição financeira de cada um. Se querer isso é ser de esquerda, então eu sou de esquerda. Da mesma forma que eu defendo uma redução desse abismo que existe entre o salário de um professor, de um catador de lixo, um juiz, um procurador de justiça, um deputado, que seja. Não pode. Não pode, porque o catador de lixo, se ele parar de trabalhar, a gente vai morrer de peste, de doença. Então o trabalho desse cara é tão importante quanto de qualquer outro. É óbvio que se o cara estudou mais, teve que se dedicar mais para passar por um concurso, se ele quiser ganhar mais, ele tem que fazer um caminho mais difícil. Não, tudo bem, vai pela meritocracia, até tudo bem, até concordo, desde que não seja um abismo tão grande a ponto do outro viver na miséria e não ter acesso aos bens mais básicos para garantir aí a sua dignidade da pessoa humana, que está garantida na Constituição Federal, né? É o princípio da vida. Então todos têm direito a isso. Então é inconcebível essa desigualdade, né? Da mesma forma que se você achar, não, mas eu acho que o cara que foi criado na mesma família, da mesma forma, o outro quis ser vagabundo, quis viver na esquina, fumando maconha, não quis trabalhar, não quis fazer porra nenhuma, então por isso que ele vive na merda. O outro não, o outro estudou desde cedo, então, não sei o que. Então ali dentro da própria família tem a meritocracia, cara. De acordo com o uso do livre-arbítrio de cada um, você vai obter determinados resultados diferentes. Nesse ponto eu sou de direita. Então você entende isso? Não existe uma vinculação. Essa questão de colocar, de trabalhar essa dicotomia do bem, o mal, o céu, o inferno, o bom e o ruim, o lado do bem, o lado do mal, isso aqui estraga o campo da reflexão. Porque o ser humano precisa perceber que o bom e o ruim, o bem, o mal, o céu, o inferno, o diabo ou Deus, isso depende do uso do livre-arbítrio de cada um. Como eu até falei, uma frase que eu gostei muito do Daciolo outro dia, que ele falou numa entrevista, que ele vê muitos evangélicos com a Bíblia debaixo do braço indo todo dia para a igreja, que estão muito mais longe de Deus do que muitos ateus. Então é isso aí, galera. A gente continua no próximo vídeo, aí esse bate-papo, e tamo junto. Vamos seguindo na luta. Forte abraço a todos aí.